Bom, gente, então, o nosso tema da noite, né? Vá e não peques mais. E a gente vai começar nosso estudo contando a história do paralítico de Cafarnaum. Aí eu vou perguntar para vocês se o ventilador está fazendo barulho e está atrapalhando minha voz, está? Não? Então tá. Se incomodar, aí vocês falam, tá? E esse relato eu tirei do Momento Espírita, tá? Do site do Momento Espírita. E eles vão se basear no livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco, que é assim, né? Amélia Rodrigues, para contar as histórias de Jesus, acho que ninguém melhor do que ela, né? E ela, então, conta a respeito do paralítico de Cafarnaum, e Cafarnaum, né, era uma cidade que Jesus gostava muito de estar ali. E numa das vezes em que ele esteve, né, ele agrupou, né, uma quantidade grande de pessoas que vieram em busca das curas espirituais, né, das curas do corpo, das curas da alma e tudo mais. E havia, então, em Cafarnaum, um paralítico que ele desejava muito ser curado por Jesus. Só que nesse dia, Jesus estava numa casa, né, fazendo as curas, e estava muito cheio de gente, muito cheio. E esse paralítico, né, que ficava acamado, né, numa esteira, ele pediu aos seus amigos mais íntimos, mais chegados, que o levassem até Jesus. Só que era impossível passar no meio daquela multidão. E aí, então, o que aconteceu? Os amigos tiveram uma ideia. Então, eles subiram no telhado da casa e começaram a tirar ali aquelas telhas, para que eles pudessem, de alguma forma, conseguir descer aquela esteira, aquela maca, né? Descer aquela maca pelo telhado e colocar o amigo paralítico ali, perto de Jesus. E Jesus ficou olhando aquela situação, né? Uma situação inusitada, mas, enfim, né? Eles deram um jeito, amarraram a maca, desceram a maca ali até Jesus, no meio ali daquela casinha. E Jesus, então, né, diante da fé daquele homem, Jesus, então, o curou. E assim como essa história, a gente conhece várias, né? Sobre as curas de Jesus, quando Jesus cura outros paralíticos, quando Jesus cura pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas mudas, pessoas leprosas, pessoas, né, com processos obsessivos muito graves, que a gente vai encontrar lá nos evangelhos, na Bíblia, como sendo os endemoniados, né? Enfim, o Novo Testamento, ele é todo, volta e meia a gente está se deparando com essas curas de Jesus. Mas o mais importante em todo esse processo é que quando Jesus curava, ele falava duas coisas. Uma era uma afirmativa, e logo depois ele falava uma advertência. Então, quando Jesus curava, a primeira coisa que ele dizia é: a tua fé te curou. E o que é a fé? Fé é confiança. A gente ter fé em alguma coisa, ou a gente ter fé em alguém, significa que eu tenho plena confiança, né? Então, todas essas pessoas que foram curadas por Jesus, elas tinham fé, elas acreditavam. A fama de Jesus, né, ela se espalhou naquela região ali da Galileia, né, Jerusalém, uma velocidade muito grande. Os meios de comunicação extremamente precários, mas era tanta... as pessoas ficavam tão encantadas com tudo que Jesus fazia, e não é para menos, né? Que muito rápido essa imagem, né, essa figura de Jesus, ela foi conhecida, as pessoas ouviam falar, né, eu já ouvi falar de Jesus. Então, as pessoas buscavam, né, essas curas. E a gente dizer que chegar perto de Jesus e não ter fé é quase impossível, né, porque Jesus, a gente fica às vezes imaginando assim,
As pessoas que conheceram Chico Xavier pessoalmente, infelizmente eu não tive esse prazer, né? Mas o meu pai esteve lá em Uberaba, acho que uns 2 anos antes do Chico desencarnar. A grande maioria das pessoas, aquelas que têm mais sensibilidade, todas elas comentam o seguinte, que chegar perto do Chico Xavier era uma emoção tremenda, né? Por quê? Aí o Espiritismo explica pra gente, porque esses espíritos de luz, a áurea deles é uma áurea tão pura, né? Que ela consegue se expandir a quilômetros de distância. Então, as pessoas que entram nessa vibração desses espíritos superiores, elas se emocionam, elas choram, elas são curadas, né? E se Chico Xavier, né, que é o Cisco de Deus, ele mesmo se chamava assim, tinha essa vibração a ponto de fazer com que as pessoas derramassem lágrimas de emoção mesmo, às vezes a gente fica imaginando Jesus, né? Que é o Cristo, que é o espírito mais elevado, né, que já encarnou aqui na Terra, é o governador espiritual do nosso planeta, e a gente pensa, né, que uma pessoa que já estava ali sensibilizada pela dor, fosse ela uma dor física, fosse uma dor moral, fosse uma dor emocional, se aproximando, né, daquele ser tão luminoso, tão meigo, tão doce, devia, né, impossível você não ter fé, impossível você não acreditar que você seria curado ali naquele momento. E Jesus sabia disso, né? Então, logo depois da cura, ele também dá uma advertência. E qual é essa advertência? A advertência que Jesus dá é justamente aquilo que nós vamos falar hoje. Vá e não peques mais, para que não te suceda o pior. Então, essa advertência, Amélia Rodrigues nos conta, né, que muitos não seguiram essa advertência. Que ali próximo ao mestre, as pessoas se emocionavam, as pessoas se curavam, mas ao se afastar da presença do mestre, as pessoas retomavam o seu dia a dia, né? As pessoas retomavam os seus afazeres diários, e muitas vezes aquela presença do Cristo, ela ia se tornando diáfana, e a pessoa voltava a fazer coisas que ela não deveria. Que pecados serão esses? Que faziam, como diz Amélia Rodrigues, que algumas pessoas que foram curadas por Jesus tenham voltado a ficar doentes depois, né? Às vezes a gente não vê essa citação na Bíblia, mas muitos voltaram a ficar doentes. Eu não sei se vocês assistiram aquela novela Jesus que passou na Record, e eu acompanho aquela novela porque eu achei aquela novela extremamente bem feita, né? E ali existia um paralítico que ele tinha sido curado por Jesus, mas depois que ele começa a andar, né, que ele começa a poder se movimentar entre as pessoas, que ele já não é mais uma pessoa vista com certo preconceito, né, então ele começa a andar com prostitutas, ele começa a beber, ele começa a roubar, e num desses roubos, ele acaba sendo preso e condenado à crucificação, né? Ele não volta a ficar paralítico, porém, né, acontece isso com ele, mediante os erros que ele vinha cometendo. E aí a gente fica pensando, mas que pecados são esses, né? Porque tudo que Jesus disse, ele não disse só para o povo daquela época. Tudo que Jesus ensinou, ele não ensinou só para os apóstolos ou para as pessoas que tiveram a felicidade de estar com ele ali naquele momento. Mas são ensinamentos eternos para toda a humanidade, para cada um de nós, né? E nesse mundo que a gente tem vivido atualmente, né, uma vida muito corrida, o nosso dia a dia, né, sempre atropelado pelos afazeres, aquele negócio todo, a gente tem notado que a humanidade está passando por um adoecimento que não é apenas um adoecimento físico, né? Mas também um adoecimento moral, um adoecimento emocional, um adoecimento espiritual. E, ao mesmo tempo, a gente tem notado, principalmente depois desse período aí da pandemia, né?
em que as pessoas estão mais desgastadas emocionalmente, que também tem surgido terapias holísticas, né? Que são as terapias que veem o ser humano como sendo corpo, alma, perispírito, né? Ou como corpo, alma e mente, e ver que não apenas o corpo tem que ser tratado, mas também o emocional, aquele negócio, e isso é bom que essas terapias holísticas estejam aparecendo, né? Nós estamos percebendo que os médicos, a gente não vai dizer que todos eles, mas pelo menos uma boa quantidade dos médicos atuais, eles têm se preocupado com essas questões da espiritualidade do homem também, por perceber que apenas a cura do corpo físico, ela não é suficiente. Por que que ela não é suficiente? E aí a gente volta né, a usar as palavras do Cristo, porque nós ficamos curados, nós confiamos no medicamento que nós estamos tomando, aquele medicamento ele faz um efeito real, físico, no entanto, as palavras do Cristo, vá e não peques mais para que não te suceda o pior, a gente também está pecando nessa questão. Assim como muitos daqueles que foram curados pelo Cristo na antiguidade voltaram a adoecer, nós, na atualidade, nós nos sentimos constantemente adoecidos, justamente porque a gente ainda não entendeu essa advertência do Cristo. E aí, então, muitos médicos, principalmente psiquiatras, eles têm se voltado muito para essa questão espiritual do homem, para essa questão emocional do homem, até muito mais do que o plano físico. Então, a gente tem mundialmente, na atualidade, instituições médicas, instituições de pesquisa, que vêm tentando elaborar um estudo completo do que é que realmente deixa o ser humano doente, né? E aí, obviamente que usando também o conhecimento espírita, né? Mas nós buscamos outras fontes de informação fora os livros espíritas para a gente poder entender o que que Jesus quer realmente dizer quando ele fala para a gente, vá e não peques mais. Então, pessoal, eu peguei aqui algumas instituições e algumas pessoas que fazem essas pesquisas da alma humana. Então, o primeiro que eu achei aqui é um hospital em Juiz de Fora, no Brasil, que chama Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Esse Hospital Oswaldo Cruz, ele tem feito muitas pesquisas a respeito das emoções e as doenças. Ou seja, eles têm muita preocupação com a questão da psicossomatização. Vocês já ouviram esse termo? Psicossomatização, ou então somatização das doenças. Quando a gente fala em somatização, significa quando o nosso corpo físico, ele responde a determinadas emoções que nós estamos sentindo. Psicoemoções, tá? Somatização, que aparecem no corpo físico. Uma das doenças que tem sido muito estudadas na atualidade é a chamada fibromialgia. Já ouviram falar? A fibromialgia, ela não tem causa física. A causa da fibromialgia, ela é totalmente emocional. E é dor do topo da cabeça até a sola do pé. Quem tem a fibromialgia, né? Diz que são dores horríveis. Eu tenho. Mas a minha dor não me impede de nada, mas é tudo de fundo emocional. E quando eu comecei o tratamento, o neurologista que me tratou, que está me tratando, que inclusive também é espírita, ele falou comigo o seguinte, ele falou, Sandra, a fibromialgia, ela nada mais é do que uma depressão, um quadro depressivo que somatiza. Então, um quadro depressivo que ele vem se estabelecendo no decorrer dos anos, porque isso também não aparece da noite para o dia. Então, né, aquela tensão, é aquele sentimento de frustração, enfim, todas as coisas que levam a uma depressão. Elas vão chegando aos poucos e, de repente, ela somatiza.
Quer dizer, ela passa do emocional para o seu corpo físico. Então, as pessoas que têm problema de fibromialgia, o que as pessoas geralmente reclamam? Nossa senhora, eu acordei hoje de manhã com tanta dor que parece que eu tomei uma coça, né? Ou então parece que eu estou carregando um peso muito grande nas minhas costas. Mas é exatamente isso, né? É carregar pesos, é carregar problemas das pessoas, é você parecer que realmente os problemas te dão uma coça, e por isso você sente a dor. Olha que interessante, né? Existe medicamento para tratamento e tudo, no entanto, ele também disse para mim o seguinte: não adianta eu te receitar uma bateria um caminhão de medicamentos, se você não fizer duas coisas. Primeiro, atividade física. E o mais importante, terapia. Por que terapia? Porque a terapia é o que vai mexer com o meu emocional. Né? Então, de repente, coisas que estão guardadas dentro da gente e que às vezes a gente não está nem se tocando que aquilo está sendo prejudicial para a gente, vai sair na hora da terapia. Né? Então, uma terapia bem feita, a longo prazo, sem pressa, para que a gente possa ir retirando de dentro da gente todas essas coisas que nos fazem mal. Né? Então, esse hospital, desculpa, Oswaldo Cruz, ele vem baseando as pesquisas deles em uma pesquisa que foi feita há mais de 5 anos na Universidade de Aalto, na Finlândia. E essa pesquisa na Finlândia foi feita com cerca de 700 pessoas, e essa pesquisa, ela comprovou que as emoções mais comuns dos seres humanos desencadeiam sensações intensas em diversas partes do corpo. Então, gente, não é sentimento assim, eu quero matar o fulano, eu quero me vingar. Não é assim essas coisas assim tão... Não, são coisinhas corriqueiras do nosso dia a dia, são coisinhas pequenas do nosso dia a dia. É uma mágoa que você sente de alguém que falou ali uma coisa naquele momento que você não gostou. Né? Às vezes é uma ansiedade desnecessária. Aliás, nenhuma ansiedade é necessária, né? Mas é um clima de ansiedade que muitas vezes a gente fica remoendo aquela ansiedade dentro da gente, né? São coisas pequenininhas, são coisas sutis e que acabam adoecendo a gente, né? Então, são coisas do cotidiano que vão gerar doenças nos seres humanos. Uma outra pesquisa foi feita pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Aliás, a CBIE, ela se especializou nisso, né? Em estudar o emocional dos seres humanos. E aí eles vão dizer o seguinte, olha que interessante. O corpo e a mente, e quando a gente fala de mente, gente, nós podemos traduzir o espírito, porque quem pensa é o espírito, né? Então, eles falam o seguinte: o corpo e a mente não foram feitos para carregar sentimentos ruins. Olha que interessante. E escutando uma palestra do Haroldo um dia desses, né? Ele não falou essa frase aqui, não, mas ele falou o seguinte: que quando ele era pequeno, que uma vez ele foi na casa da avó dele, numa região mais fria aí do Brasil, e que quando ele estava lá na casa dele, a água virou gelo dentro do encanamento, né? E que ele, criança, né, achando que ele poderia ajudar a avó dele de alguma forma, ele pegou uma marreta e foi quebrando, né, a tubulação da casa para poder desfazer aquele gelo. Só que aí, quando o sol esquentou e a água derreteu, foi água para tudo quanto é lado, menos nas torneiras, porque tinha quebrado o cano. Então, ele fala assim, gente, cano de PVC não foi feito para ser marretado. Se você marreta um cano de PVC, o que você vai fazer com ele? Você vai estragar ele, não vai? Aí depois, né, pesquisando, eu acho essa frase aqui da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, aonde eles falam que o corpo e a mente não foram feitos para carregar sentimentos ruins. Então, parafraseando o que o Haroldo Dutra disse, quando nós teimamos em carregar sentimentos ruins em nós, nós estamos nos estragando.
É como se a gente tivesse pegado uma marreta, que são os sentimentos ruins, e tivesse marretando a gente mesmo, né? Uma outra coisa que eu ouvi um dia desses foi o seguinte: a gente, quando sente raiva dos outros, o único prejudicado é a gente mesmo, que sou eu que estou sentindo. Eu não estou prejudicando o outro, a outra pessoa da qual eu não gosto. Eu estou me prejudicando, porque sou eu que estou me envenenando com a raiva que eu estou sentindo, né? E aí, então, eles falam o seguinte, olha só, o corpo encontra formas de manifestar os problemas, dando origem às doenças. Então, quando nós carregamos sentimentos negativos dentro da gente, uma hora, mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo vai manifestar aquilo que nós estamos sentindo em forma de doenças. A mesma coisa acontece se nós carregamos sentimentos positivos. Mas aí o corpo vai manifestar esses sentimentos positivos com boa saúde, com equilíbrio, certo? É o contrário, né? A mesma coisa é a nossa emoção ser somatizada. Porém, coisas negativas nos causam doença, coisas positivas nos causam equilíbrio orgânico, tá? Uma outra pessoa que nós buscamos, Dr. Luiz Fernando Sela. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um médico cardiologista que ele escreveu um livro que chama Quais são os 7 inimigos do coração? Quais são os 7 inimigos do coração? E quando a gente pensa que um cardiologista fez uma pesquisa e escreveu um livro chamado Quais os 7 inimigos do coração, o que nós vamos pensar? Ah, ele deve ter falado a respeito de colesterol, ele deve ter falado a respeito de triglicérides, ele deve ter falado a respeito de altos índices de açúcar no sangue, ele deve ter falado do sedentarismo, mas ele não fala de nada disso. Aí ele fala o seguinte, que para ele, né, dentro das pesquisas que ele fez por anos a fio, os grandes inimigos do coração não são essas coisas que para as quais existe remédio, né? Para as quais, se eu estou com colesterol alto, eu vou lá e tomo lá um remédio, se meu açúcar está alto, eu tomo outro, se o triglicéride está alto, eu tomo outro, faço uma caminhada, faço uma ginástica e fica tudo ok. Não. Ele fala o seguinte, os 7 inimigos do coração são a raiva, a ganância, a inveja, o egoísmo, a mentira, a culpa e a vaidade. E aí, né, a gente ainda acrescenta, dentro dos sentimentos que nós encontramos também na pesquisa lá do Hospital Oswaldo Cruz e da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que além desses que são citados pelo Dr. Luiz Fernando, ainda existe o medo, a ansiedade, a tristeza, a mágoa, a frustração, o sentimento de rejeição e o apego. Em suma, todos os sentimentos negativos. Então, quando Jesus fala, vá e não peques mais, o que ele chama de pecado? Que é uma palavra que nós espíritas não utilizamos muito. São esses sentimentos. Que a gente muitas vezes deixa isso crescer dentro da gente, porque a gente tem 2 coisinhas que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, que são os nossos maiores defeitos: orgulho e vaidade. E o orgulho e a vaidade faz com que a gente sinta todas essas outras coisas que nos fazem muito mal, né? Então, vamos repetir aqui o que nos faz muito mal. O que nos faz muito mal? Raiva, ganância, inveja, egoísmo, mentira, culpa, vaidade, medo, ansiedade, tristeza, mágoa, frustração, sentimento de rejeição, apego. E aí, quando o Dr. Luiz Fernando, ele pega cada um desses itens e ele explica no livro,
Ele explica por que esses sentimentos fazem mal ao coração, e ele ainda depois, no finalzinho de cada um, ele dá uma dica, um antídoto para esses sentimentos, que a gente vai resumir em um só. Mas olha só que interessante que ele fala, que a raiva, ela aumenta em 5 vezes o risco de infarto e derrame. E ele fala mais, que uma pessoa, quando ela tem uma crise de raiva, ela aumenta 10 vezes mais a possibilidade dela ter um infarto, até 2 horas depois que ela teve essa crise de raiva. Hipertensão arterial, gastrite, refluxo, dor muscular lombar e cervical, dor de cabeça, bruxismo, né, o ranger de dentes de madrugada, doenças neurológicas como perda de memória e perda de habilidades. O sentimento de culpa, ele pode causar nas pessoas depressão, diminuição da imunidade, infecções, gripes, resfriados, abuso de substâncias químicas, principalmente substâncias alucinógenas, né, como bebida alcoólica, drogas, e pode causar câncer também. A ganância, né, a gente querer ter muito, ela pode causar insônia, diabetes, inflamações, problemas de peso, ou perda ou ganho de peso, hipertensão, baixa imunidade, irritabilidade, esgotamento mental. O medo e a tristeza podem causar mudanças no apetite, afetando ganho ou perda de peso, cansaço, dores de cabeça e no corpo, tensões na nuca e nos ombros, queda da imunidade. E a ansiedade, que eu acho que quase todo mundo tem, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que não seja ansiosa. Ela pode causar várias coisas também que nós alguma vez já sentimos numa crise de ansiedade nossa aí. Dor no estômago e dor de cabeça, taquicardia, que é o coração disparado, redução ou aumento de apetite, boca seca, respiração ofegante ou dificuldade para respirar, náusea, tonturas, formigamentos, etc. E aí o doutor Luiz Fernando, né, ele conta que uma vez ele atendeu um paciente com fibromialgia, aproveitando que a gente está falando da fibromialgia aí, e ele conversando com esse paciente, ele descobriu que a causa da fibromialgia desse paciente era raiva. Então, existia uma determinada pessoa da qual ele sentia muita raiva, e por causa dessa raiva, ele acabou, né, desenvolvendo no corpo físico a fibromialgia, insônia, ansiedade e crises de pânico. Olha que horror, gente, que a raiva pode fazer, né? Mas o doutor Luiz Fernando, ele fala assim, mas para tudo existe uma solução nessa vida, né? Aí ele fala o seguinte, se você quer realmente se curar, e olha que interessante que ele fala assim, eu como cardiologista, se eu pudesse, ao invés de receitar remédios, eu receitaria o perdão. Olha só que interessante que ele fala, né? E ele fala o seguinte, se nós queremos realmente nos curar, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos hábitos, mas quando ele fala isso, ele não está só falando de uma alimentação saudável, ele não está só falando de atividades físicas, mas ele está falando principalmente a mudança dos nossos sentimentos, a mudança dos nossos pensamentos, a mudança da nossa relação com as pessoas com as quais nós convivemos, né? E ele fala mais, ele fala que isso leva tempo e repetição. Isso significa? Significa que eu, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu tenho que me policiar, né? Eu tenho que fazer atividade física. E essa atividade física não vale fazer um dia só, não. Não me adianta nada fazer uma caminhada hoje, fazer a outra caminhada daqui a um mês para me poder emagrecer, porque eu não vou emagrecer. Então, é necessário você praticar. Praticar o quê? Coisas boas. Para a gente poder suplantar na gente os pensamentos, os sentimentos negativos.
Olha que interessante. Ele fala exatamente o que Jesus fala. O remédio vai te curar? O remédio vai te curar. O fluido vai te curar. Mas se você não mudar o seu jeito de ser, você vai adoecer de novo, né? Bom, aí, meu óculos pulando, muito bem. Ele fala o seguinte, olha que interessante. Quais são os antídotos para as doenças do nosso corpo? Perdão, gratidão, generosidade, falar sempre a verdade, desenvolver a fé e a espiritualidade e sorrir. Olha que interessante. E quando ele fala a respeito de desenvolver a fé e a espiritualidade, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, eu olhando assim algumas notícias daquela página do Google, né? Eu encontrei uma reportagem dizendo o seguinte: cientistas descobrem, né? Chegam à conclusão que a espiritualidade ajuda a curar doenças mentais. E aí eu peguei ali, né, a matéria para poder ler. Sabe quem é uma das pessoas que desenvolve essa pesquisa, que é uma pesquisa mundial que está sendo feita atualmente? Doutor Alexander, aqui de Juiz de Fora, que é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um psiquiatra, que ele implantou na Universidade Federal de Juiz de Fora, obviamente com outros, né, psiquiatras, o estudo da espiritualidade dentro da psiquiatria, né? E ele é uma pessoa que, além de tudo, é espírita também. Né? Então, ele busca essa questão da espiritualidade, essa questão das emoções na cura. E aí, né, essa pesquisa fala que isso está sendo estudado mundialmente, como que a fé, a espiritualidade, a busca de algo que transcenda a matéria, né, uma religião, uma fé, ela ajuda na cura de doenças mentais, né? O que é muito interessante também. E aí, quando a gente vai no centro, né? A gente vai lá, a gente assiste as palestras, né? Ou aqui, né? Pela essa inovação tecnológica que é o celular, né? A gente assiste as palestras elas são muito importantes, né, para nos instruir como proceder perante a vida, como que a gente deve proceder perante os nossos problemas, sejam esses problemas materiais ou espirituais. Então, a gente estar sempre buscando informações, e informações para a nossa alma, isso é importantíssimo. Infelizmente, né, quando a gente, por exemplo, está no centro espírita físico, né, como que a gente percebia, antes da questão da pandemia, que muitas pessoas, às vezes, chegavam para o passe, né? Então, a pessoa, ela não ia mais cedo, não assistia a palestra, mas quando ia dando lá 15, 10 para as 9, as pessoas começavam a chegar para tomar passe. Achando que somente o passe, somente a água fluida era importantes, quando, na verdade, o mais importante, que era ali a palestra, que é aquilo que nos acrescenta, né, intimamente, a pessoa perdia. Fazer a leitura de um bom livro, né, de um livro educativo, de um livro que fala sobre as questões espirituais, né, isso é muito importante. Então, a palestra é importante. O passe e a água fluida, como sendo reposição de energias, né, para nós. Lá na Igreja Católica, a gente tem lá os nossos irmãos, né, que fazem lá a consagração com a hóstia, né. No entanto, se a gente não modificar as nossas atitudes, não adianta. Já ouviram falar do reiki? Já ouviram falar de reiki? Né? O reiki, ele é uma terapia holística que é feita a partir da imposição das mãos e da doação de energias. Aqui a gente conhece como o passe, né? Então não tem nada de novo para a gente. Jesus já fazia a imposição das mãos, né? A doutrina espírita resgata essa transfusão de energias através do passe.
Me parece que tem até uma denominação de igreja evangélica que também faz o chamado jorei, né? Que não deixa também de ser um passe. E o reiki, ele vai ser elaborado por um japonês, né? Chamado Mikao Uzui, e ele vai, então, começar a observar, né, as curas feitas por Jesus através da imposição de mãos, e ele vai começar a ficar curioso como que isso se dava, né? Como que Jesus conseguia curar através da imposição de mãos. Então ele começa a viajar o mundo, vem para o Ocidente para poder pesquisar, ele pesquisa o budismo, né? Então, através do cristianismo e do budismo, ele funda, então, o Reiki, né? Que é esse tratamento através da imposição das mãos. Só que ele também chega à conclusão que se a pessoa não tiver uma renovação de atitudes, o reiki também ele vai ser somente, né, algo que vai aliviar os sintomas do que as pessoas estão sentindo, principalmente quando isso tem a ver com emocional, como uma depressão, por exemplo, uma ansiedade exacerbada. Então, ela vai ajudar a diminuir, mas ela não vai resolver. Então, a renovação de atitudes, ela é extremamente essencial para que a pessoa realmente se cure, né? Então, eles falam o seguinte, que no reiki, os benefícios do reiki, né? Ele vai diminuir o estresse, ele vai diminuir a ansiedade, vai ajudar no tratamento de depressão, vai reduzir dores crônicas, aliviar sintomas de insônia, liberar as tensões emocionais. No entanto, a pessoa deve observar e mudar aos poucos os comportamentos negativos. Olha lá o doutor Luiz Fernando falando a mesma coisa, aquele médico cardiologista lá. Ele vai falar que essa renovação nossa de atitudes, ela vai se dar aos poucos e através de treinamentos. O Reiki fala a mesma coisa, né, de aos poucos, mas esse aos poucos tem que ser constante, né? Então, eles falam o seguinte, quando uma pessoa está passando por um tratamento de reiki, ela tem algumas normas para ela seguir, tá? Então, as normas seriam mais ou menos assim. Só por hoje, não se irrite. Só por hoje, não se preocupe. Só por hoje, seja grato. Só por hoje, trabalhe com honestidade. Só por hoje, seja amável e gentil. Então, segundo essa terapia, se você seguir só por hoje, aí amanhã só por hoje também, e depois da manhã só por hoje, não se irritar, não se preocupar, ter gratidão pela vida e por tudo que você possui, trabalhar com honestidade, ser amável e gentil com todas as pessoas, isso aí já é um treino de mudanças de atitudes que nós podemos fazer na nossa vida, né? Porque senão a gente vai andar constantemente doente, né? E aí, então, a Amélia Rodrigues, né? Ela termina a história dizendo o seguinte: então Jesus, né, curou lá o paralítico de Cafarnaum, e aí, né, esse paralítico de Cafarnaum foi embora, mas com a advertência de Jesus, né? E aí ela continua contando o seguinte: à noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos imersos em lágrimas. E aí, Pedro pergunta para ele, né? Pedro sempre estava muito próximo a Jesus. E ele pergunta assim: Rabi, Rabi significa mestre, né? Mestre, estás chorando? De felicidade, suponho, depois de tantos eventos felizes. E aí Jesus responde para ele: não, Pedro, choro, mas de tristeza. Choro, Simão, porque neste momento, muitos daqueles que hoje curei se encontram entregues a antigos vícios. Recobraram o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente suas próprias existências.
Enquanto isso, não longe dali, Natanael ben Elias, que é o paralítico de Cafarnaum, comentava sua cura com infantil alegria entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Olha onde que o Natanael já estava. Olha onde o paralítico de Cafarnaum, que tinha sido acabado de ser curado, ele já estava lá no meio de pessoas que estavam bebendo, né? De mulheres, né? Que estavam se prostituindo. Exatamente como o mestre descreveu, Natanael, como tantos outros, sem valorizar a nova chance que recebera, entregava-se ao equívoco e ao vício. Então, da mesma forma que Jesus chorou ali pelo Natanael, porque Jesus, ele, né, tinha clara evidência, então ele podia perceber tudo que as pessoas ali que ele tinha curado estavam passando naquele momento. Como ele chorou por várias daquelas pessoas que ele havia curado e essas pessoas se jogaram novamente nos seus antigos vícios morais, ele chora por nós também, né? Porque há quanto tempo que nós já recebemos a mensagem do Cristo, nós estamos aí, né, na doutrina espírita e a gente continua teimando em ficar ruminando dentro da gente esses sentimentos negativos, né? Os pensamentos negativos, aquele negócio todo. E aí o momento espírita termina falando assim, ó: a proposta do Cristo jamais teve a intenção de oferecer ao homem alegrias superficiais. As dores que nos chegam, usualmente causadas pelas nossas próprias negligências, são métodos severos, porém eficazes para curar e disciplinar nossos espíritos reincidentes no erro. Somente a efetiva compreensão e aplicação dos ensinos do Mestre Nazareno nos possibilitarão alcançar a felicidade verdadeira. E quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou muito mais do que os problemas físicos. A gente pensou principalmente nos problemas emocionais, porque para os problemas físicos existem remédios. Se a gente está com uma dor de cabeça, hoje em dia você já tem um analgésico, né? Se você está com uma dor do estômago, se você está ali passando mal de vômito, alguma coisa, você já tem um remédio que pode te curar aquilo ali. Então, a medicina, nossa, ela já avançou a tal ponto que a grande maioria das doenças já tem tratamento. No entanto, as doenças da nossa alma, somos nós mesmos que temos que procurar a cura, porque não existe nenhum medicamento que seja eficaz para a gente, somente a nossa mudança de atitude. E Deus, ele é tão maravilhoso para nós, que ele nos deu Jesus como exemplo, né? Permitiu que ele viesse à Terra como sendo um exemplo para todos nós. E difícil seguir Jesus não é, mas nós somos muito teimosos. Nós ainda gostamos muito das coisas erradas que nós fazemos, das coisas erradas que nós pensamos, das coisas erradas que nós sentimos, e aí isso nos vai gerar ansiedade, isso vai gerar depressão, isso vai nos gerar doenças físicas, né? Fisicamente, às vezes a gente pode pensar assim, mas a gente tem, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier era uma pessoa que nunca teve uma boa saúde, desde os 15 anos de idade, né? Até o desencarne dele, o Chico sempre tinha um problema físico, não era assim? Mas os problemas do Chico eram apenas físicos. E muitas vezes, né, ele dizia o seguinte, às vezes os problemas físicos, eles vêm para nos frear em certas atitudes que a gente ainda gostaria de ter. Quando a gente fala a respeito do gigante deitado, né, que é o Jerônimo Mendonça, ele ainda tinha muita inclinação para o sexo sem compromisso. Apesar de toda a responsabilidade espiritual que ele assumiu perante a vida, mas ele ainda tinha isso com ele. E aí, então, ele via na doença, né, que ele tinha aquela angina no peito, né, ele era paralítico, ele só mexia do pescoço para cima. Então, ele via nisso uma oportunidade dele não fazer coisas erradas, né, que ele às vezes tinha praticado em vidas anteriores, e se dedicar mais à questão da espiritualização. Né? E essas doenças do corpo físico, todas elas têm um remedinho. Mas quando a gente sente dor na alma, gente, dói demais. E só a gente pode curar isso aí através
do nosso exemplo, que é Jesus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude a nos conscientizar dos nossos defeitos, dos nossos problemas, e que a gente possa começar realmente um trabalho de modificação, que é isso que nós viemos fazer aqui nessa encarnação, né? Modificar as nossas atitudes para a gente sair daqui melhor do que quando a gente aqui chegou. Muito obrigada a todos.